Bem-vindos ao canal Eu Te Resumo Filmes e Séries. Hoje eu vou contar tudo o que aconteceu no filme Amores Materialistas. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo. O filme começa com Lucy, uma jovem que trabalha em uma empresa chamada Dory, onde ela é responsável por conseguir o par perfeito para os seus clientes. Durante um dia, Lucy acaba se metendo em um grande problema ao receber uma ligação de um cliente chamado Jorge, já que ele começa a reclamar dizendo que a mulher que ela recomendou não atendia à sua lista de requisitos. As coisas ainda pioram quando Lucy se encontra com a mulher que ela recomendou para Jorge, já que Sophie avisa que gostou tanto do rapaz, que gostaria muito de sair com ele novamente. Apesar de ficar com receio, Lucy acaba tendo que revelar que Jorge não quer se encontrar com ela novamente, e bastante abalada, Sophia comenta que não acredita mais que encontrará o seu par perfeito, lembrando que já foi a vários encontros. Com medo de perder a sua cliente, Lucy rapidamente começa a confortá-la garantindo que irá ajudá-la a encontrar o homem da sua vida. E apesar de Sophia dizer que não acredita nisso, a jovem insiste dizendo que cumprirá a sua promessa. Ao chegar na empresa em que trabalha, Lucy fica confusa ao encontrar o local todo decorado, e nesse mesmo momento, a chefe da jovem anuncia que elas estão ali para homenageá-la, já que nesse fim de semana, a sua nona cliente irá se casar. Algum tempo depois, vemos Lucy conversando com uma colega do trabalho, e quando ela avisa que está preocupada com a demora para conseguir arranjar um namorado para Sophia, Rose comenta que essa cliente não parece ser atraente o suficiente para chamar a atenção dos rapazes. Em seguida, Rose pergunta se Lucy vai sozinha para o casamento de Charlotte no fim de semana, e assim que a jovem confirma, ela comenta que ainda não encontrou um homem rico para namorar. Alguns dias depois, vemos Lucy no casamento de Charlotte, e enquanto a jovem conversa com um grupo de mulheres que estão no local, ela acaba percebendo que é a oportunidade perfeita para conseguir novas clientes para sua empresa. No entanto, enquanto Lucy está fazendo um belo discurso sobre como a sua empresa pode ajudá-las a encontrar o seu par perfeito, um homem muito atraente chamado Harry acaba ficando encantado com a beleza e as palavras da jovem. Em seguida, as madrinhas avisam para Lucy que a noiva precisa muito falar com ela, mas assim que a jovem chega no quarto da noiva, Charlotte revela que está tendo dúvidas sobre se realmente está pronta para se casar. Quando Lucy pergunta o motivo de ela ter aceitado se casar com Peter, Charlotte acaba admitindo que apenas aceitou o pedido porque ele a faz se sentir superior à sua irmã, já que ela tem inveja do fato do seu noivo ser mais rico e mais alto do que o seu cunhado. Ao ouvir isso, Lucy comenta que ela arranjou um noivo que a faz se sentir muito valorizada, e ao ressaltar que isso é um motivo suficiente para ela se casar, Charlotte acaba percebendo que ela tem razão. Durante a festa de casamento, Lucy resolve se sentar na mesa dos solteiros, e assim que Harry começa a puxar conversa com ela, a jovem exige saber o motivo de ele estar naquela mesa. Harry então comenta que a sua mãe gostaria muito que ele se casasse, mas quando Lucy tenta convencê-lo a se tornar um dos seus clientes, ele deixa claro que está interessado nela. No entanto, enquanto Harry está flertando com a jovem, ele acaba sendo interrompido, já que um garçom chamado John se aproxima de Lucy para servir uma bebida. Ao perceber que é o seu ex-namorado, Lucy rapidamente se levanta para cumprimentá-lo, e assim que ele pergunta se ela gostaria de conversar depois da festa, a jovem acaba concordando, deixando Harry bastante frustrado. Algum tempo depois, vemos Lucy se encontrando com o seu ex-namorado do lado de fora da festa, e enquanto eles conversam, John acaba admitindo que ainda não desistiu do sonho de se tornar um ator de teatro, e que por isso anda fazendo alguns bicos para pagar as suas contas. Enquanto os dois continuam conversando, percebemos que eles ainda sentem algo um pelo outro, e quando John resolve perguntar se pode levá-la para casa depois da festa, a jovem imediatamente concorda. Ao retornar para a festa, Lucy decide entregar um cartão com o seu número de telefone para Harry, mas quando ela comenta que pode ajudá-lo a encontrar uma esposa, ele responde que só irá ligar se ela aceitar uma dança. Enquanto os dois estão dançando, Harry acaba confessando que apenas irá ligar para convidá-la para sair, e quando ela responde que não é uma boa ideia, ressaltando que a próxima pessoa com quem vai sair será o seu futuro marido, Harry exige saber o que ela anda procurando em um homem. Apesar de estar envergonhada, Lucy acaba admitindo que apenas está buscando um homem muito rico, e bastante contente, Harry pergunta se ela está dando em cima dele. Em seguida, vemos Lucy no carro do seu ex-namorado, mas enquanto eles conversam, ela fica decepcionada ao descobrir que John ainda mora com os seus amigos em um apartamento caindo aos pedaços.
Enquanto Lucy fica pensativa, vemos um flashback de alguns anos atrás, onde os dois estão a caminho de um restaurante muito chique, para comemorar o aniversário de 5 anos de namoro. No entanto, as coisas começam a ficar tensas quando John se recusa a pagar $20 para estacionar o seu carro. E tudo piora quando Lucy avisa que eles terão que pagar $50 de multa para o restaurante por estarem chegando atrasados. Ao ouvir isso, John fica indignado e começa a reclamar do restaurante, mas bastante irritada. Lucy rapidamente sai do veículo dizendo que não irá brigar por dinheiro igual aos seus pais. Desesperado, John pede desculpas por não ter muito dinheiro, e bastante revoltada, Lucy declara que até queria não se importar com isso, mas não está conseguindo. Quando ele comenta que se esforça muito para fazê-la feliz, Lucy concorda dizendo que sabe muito bem disso, ressaltando que não falta amor na relação deles, apenas dinheiro. De volta aos dias atuais, vemos John deixando Lucy na casa dela, e quando ela resolve perguntar se ele gostaria de entrar no local, ele imediatamente confirma, mas acaba indo embora dizendo que não deveria fazer isso. Disposta a provar para Harry que ele não deveria perder tempo dando em cima dela, Lucy acaba aceitando sair para jantar com ele. Mas como a jovem acaba se divertindo muito durante o encontro, ela resolve sair novamente com ele. Nos dias seguintes, vemos Harry levando Lucy para vários restaurantes sofisticados, e para impressionar a jovem, ele a presenteia com um enorme buquê de flores na 4ª vez que eles se encontram. Durante o jantar, Lucy comenta que não entende o motivo de ele estar perdendo tempo saindo com ela, ressaltando que ele poderia ficar com alguém melhor, já que ele é rico, atraente e charmoso. No entanto, quando ela comenta que é uma atriz fracassada que apesar de ter conseguido um bom trabalho, nunca vai ficar rica como ele, Harry avisa que está interessado na jovem por causa da forma como ela vê o mundo, além do fato de ela ser muito inteligente. Em seguida, Harry deixa claro que está disposto a investir no relacionamento deles, e quando ele pergunta se ela está saindo com ele apenas por causa do seu dinheiro, a jovem rapidamente nega, ressaltando que ele a faz se sentir valorizada. Ao ouvir isso, Harry resolve perguntar se ela gostaria de namorar com ele, e assim que a jovem concorda, os dois vão para o apartamento de luxo do empresário, onde eles se beijam e acabam fazendo aquilo. Enquanto isso, John decide ligar para Lucy para convidá-la para a estreia da sua peça, mas como a jovem está ocupada, ele acaba tendo que deixar um recado na caixa postal. No dia seguinte, vemos John acordando no seu apartamento caindo aos pedaços, mas assim que ele começa a discutir com os seus amigos por deixarem o local uma bagunça, percebemos que ele já está cansado de viver naquela situação. Ao acordar no apartamento luxuoso do seu novo namorado, Lucy fica muito impressionada ao perceber o quanto o local é grande. E quando Harry se despede da jovem para ir para o trabalho entregando uma cópia da chave do seu apartamento, ela fica muito chocada. Algum tempo depois, vemos Lucy ligando para sua cliente para saber como foi o encontro que ela teve com o médico, mas ao perceber que Sofia não irá atender a ligação, ela resolve ligar para Mark. Ao questioná-lo como foi o encontro, o médico revela que foi muito bom, e quando ele deixa claro que gostou muito de Sofia, Lucy fica aliviada e rapidamente pergunta se ele está interessado em ter um novo encontro com ela. Quando o médico confirma, Lucy fica muito contente, e assim que a jovem encerra a ligação, ela percebe que o seu ex-namorado deixou uma mensagem de voz na sua caixa postal. Ao chegar no trabalho, Lucy fica horrorizada ao descobrir pela sua chefe que Sofia foi agredida pelo médico na noite anterior. Mas quando ela comenta que precisa conversar com a sua cliente, Violet revela que ela está processando a empresa. Em seguida, Violet acalma a jovem dizendo que infelizmente isso pode acontecer em um encontro com desconhecidos, e ao ressaltar que ela não tem culpa de nada, Lucy fica surpresa com a frieza da sua chefe e exige saber se isso já havia acontecido. Quando Violet responde que sim, Lucy fica ainda mais horrorizada. E assim que ela vai até o banheiro para dar uma olhada nas anotações que fez sobre as características de Mark, ela começa a chorar ao perceber que ele não preenchia os requisitos que Sofia exigia de um parceiro. Alguns dias depois, vemos Lucy com o seu namorado assistindo à estreia da peça de John, e assim que termina a apresentação, a jovem resolve apresentar Harry para o ator. Em seguida, eles vão até um bar para comemorar a estreia da peça, e enquanto Harry conversa com alguns atores, John resolve perguntar para Lucy se ela pretende se casar com o empresário, já que provavelmente ele é o homem que ela sempre sonhou. Ao ouvir isso, Lucy deixa claro que não quer conversar sobre esse assunto, e quando ele pergunta se está tudo bem, ela comenta que está com um problema sério no trabalho.
No entanto, quando ela desabafa dizendo que está começando a se questionar se realmente é uma boa casamenteira, John desdenha do trabalho da jovem alegando que o que ela faz é apenas arranjar encontros, ressaltando que isso não é uma coisa importante para se preocupar. Ao ouvir isso, Lucy fica muito ofendida, mas quando John tenta pedir desculpas por ter sido um babaca, ela se recusa a escutar e rapidamente vai embora com o seu namorado. Nos dias seguintes, vemos Lucy se encontrando com as suas novas clientes, mas como as exigências que elas estão pedindo não condiz com o valor de mercado delas, a jovem acaba sendo muito rude ao dizer que elas estão querendo algo impossível. Algum tempo depois, Lucy é convocada para uma reunião com a sua chefe, e nesse mesmo momento, ela descobre que uma das suas clientes cancelou seu contrato com a empresa e escreveu várias críticas ruins sobre ela na internet. Em seguida, Violet comenta que sabe muito bem que toda a situação que aconteceu com Sofia deve ter sido demais para ela. E ao ressaltar que ela deveria tirar algumas semanas de folga para se recuperar, a jovem deixa claro que se ela se afastar do trabalho, provavelmente não irá mais voltar, já que ela não está mais aguentando ter que lidar com clientes tão mimadas. Sem se importar muito, Violet responde que não acredita nisso, e ao ressaltar que ela vive dizendo que adora o seu trabalho, Lucy mais uma vez insiste que não sabe mais se quer continuar trabalhando como casamenteira. Sem conseguir lidar com a culpa, Lucy resolve se encontrar com Sofia de surpresa, mas quando ela tenta pedir desculpas pelo que aconteceu, Sofia deixa claro que está muito magoada, já que ela achava que elas eram amigas. Ao ouvir isso, Lucy confirma dizendo que realmente elas eram amigas. Mas quando ela mente dizendo que escolheu o médico para conhecê-la porque ele preenchia vários requisitos que ela queria em um homem, Sofia fica furiosa e comenta que além de ele ter dado informações falsas sobre si mesmo, ela sequer se importou em investigar para saber se ele era um homem perigoso. No entanto, quando Lucy tenta negar que isso seja verdade, Sofia se recusa a continuar conversando, e rapidamente vai embora chamando a jovem de cafetina. Em seguida, vemos John recebendo uma ligação da sua ex-namorada, e quando ela começa a desabafar contando tudo o que aconteceu, ele rapidamente a conforta garantindo que ela não tem culpa de nada. Durante a madrugada, Lucy acaba percebendo algo estranho em uma das pernas do seu namorado, e ao dar uma olhada de perto, ela fica muito confusa ao encontrar algumas cicatrizes. Ao acordar com Lucy tocando na sua perna, Harry simplesmente vai embora do quarto sem dizer nada, e quando a jovem vai atrás dele para perguntar o que as cicatrizes significam, o empresário revela que ele e o seu irmão fizeram uma cirurgia para ficarem mais altos. Ele também comenta que isso mudou a sua vida amorosa, e ao ressaltar que até mesmo no dia a dia as coisas ficaram bem melhores, Lucy gentilmente deixa claro que não tem nada de errado com isso, revelando que ela fez uma rinoplastia e colocou silicone nos seios. Em seguida, a jovem avisa que é melhor eles terminarem, e bastante surpreso, o empresário pergunta se ela está terminando com ele por conta da cirurgia. No entanto, Lucy rapidamente nega garantindo que isso não muda nada do que ela pensa sobre ele, ressaltando que ela apenas percebeu que eles estão juntos pela razão errada, já que o relacionamento deles é bem superficial. Ao ouvir isso, Harry não concorda dizendo que eles são perfeitos um para o outro, e quando ele a lembra que pode dar para ela a vida que sempre sonhou, Lucy comenta que além de eles não se amarem, ele trata o casamento como um acordo de negócios. Quando Harry a lembra que ela também pensa dessa forma, Lucy até confirma, mas insiste dizendo que mesmo sendo um acordo de negócios, um casamento precisa de amor para as coisas darem certo. Ao ouvir isso, Harry admite que tem medo de nunca conseguir amar alguém, e ao ressaltar que o amor torna as coisas muito complicadas, Lucy o conforta garantindo que quando ele encontrar a pessoa certa, tudo valerá a pena. Depois de se encararem em silêncio, Harry acaba concordando com o término do namoro, e quando ele comenta que nunca teria conseguido uma chance com ela se continuasse sendo baixinho, Lucy nega garantindo que ele ainda seria tão perfeito quanto ela acha. Algum tempo depois, vemos John no seu apartamento discutindo com seus amigos, e nesse mesmo momento, Lucy avisa pelo interfone que gostaria de conversar com ele no local. Bastante constrangido com a bagunça que está no apartamento, John avisa que irá conversar com ela na portaria, mas ao encontrar a jovem segurando uma mala, ele fica muito confuso. Ela então pergunta se ele não lhe deixou entrar no apartamento porque estava com alguma mulher, e quando ele nega dizendo que o local apenas está bagunçado, Lucy comenta que deveria estar em uma viagem romântica com Harry, mas que acabou terminando seu namoro com ele. Ela então explica que está sem local para ficar, e ao revelar que alugou seu apartamento para outras pessoas achando que estaria fora do país,
John fica muito surpreso em saber que ela está solteira. Bastante constrangida, Lucy tenta ir embora alegando que não foi uma boa ideia. E quando ele a impede perguntando se ela gostaria de dirigir sem rumo até eles acharem um local para se hospedarem juntos, a jovem imediatamente concorda. Em seguida vemos a jovem no carro do seu ex-namorado, e quando ela comenta que ele não mudou nada, John deixa claro que gostaria de ter mudado, já que isso significa que ele continua sendo o mesmo cara que a perdeu. Ao ver a van da empresa de buffet para a qual trabalha, John resolve seguir o veículo até uma festa de casamento, onde os dois ficam emocionados ao verem os noivos se casando. Durante a festa de casamento, os dois resolvem entrar de penetra no local, mas assim que eles começam a dançar, um clima acaba rolando, fazendo com que eles se beijem apaixonadamente. No entanto, John simplesmente resolve ir embora depois do beijo, e quando Lucy pergunta o que está acontecendo, o ator exige saber se o beijo significa alguma coisa, ou se ela apenas está lhe usando para superar o término com o seu ex-namorado. Ao perceber que a jovem não sabe o que responder, John começa a se declarar para ela dizendo que a ama muito, ressaltando que não consegue imaginar o seu futuro sem estar ao lado dela. No entanto, John deixa claro que sabe muito bem que ela não pode ficar com ele, já que além de ser um ator fracassado que mora em um apartamento caindo aos pedaços, ele nunca poderá dar o casamento dos sonhos dela. Bastante emocionada, Lucy comenta que ele não a ama, e ao perguntar se ele esqueceu que ela é uma pessoa ruim, John imediatamente nega que isso seja verdade. Ela então o lembra que terminou o namoro deles porque ele era pobre, ressaltando que até hoje, é uma pessoa materialista que sabe muito bem que se aceitar ficar com ele, no futuro eles vão acabar brigando por causa de dinheiro. Em seguida, Lucy termina a conversa comentando que não entende o motivo de ele querer alguém tão superficial como ela, e antes que John possa dizer alguma coisa, ela rapidamente vai embora. Em seguida, vemos Lucy recebendo uma ligação da sua cliente que foi agredida, e quando Sofia revela que Mark está na portaria do seu prédio insistindo em vê-la, ressaltando que a polícia disse que eles não podem fazer nada porque ele não está cometendo nenhum crime, a jovem tenta acalmá-la e avisa que está a caminho. Algum tempo depois, vemos Lucy chegando no apartamento de Sofia junto com o seu ex-namorado, e quando ela avisa para sua cliente que Mark não estava mais na portaria quando ela chegou, Sofia fica muito aliviada. No entanto, ela começa a chorar dizendo que ficou muito assustada, e assim que a jovem a abraça tentando confortá-la, Lucy garante que irá ajudá-la a conseguir uma medida protetiva. Ao sair do local na manhã seguinte, Lucy encontra John lhe aguardando na calçada, e sem perder tempo, ele se declara para a jovem dizendo que a ama muito. Quando ela confessa que também o ama, John revela que reencontrá-la lhe fez repensar sobre a sua vida, e ao prometer que encontrará um emprego melhor e que também irá mudar de apartamento, Lucy fica muito contente e começa a beijá-lo apaixonadamente. Alguns dias depois, vemos Lucy a caminho de um parque para se encontrar com John, e enquanto a jovem conversa por telefone com a sua chefe, descobrimos que ela será indicada para ser responsável pela empresa em Nova York, já que Violet será transferida para Londres. Ao ouvir isso, Lucy avisa para sua chefe que estava pensando em pedir demissão, e bastante surpresa, Violet pede que a jovem pense melhor no assunto. Enquanto elas conversam, descobrimos que Sofia voltou a ser cliente de Lucy, e que até mesmo, já está saindo com um cara muito legal. Antes de desligar a ligação, Violet comenta que Harry também virou um cliente da empresa, ressaltando que à noite ele terá o seu primeiro encontro com uma consultora de obras de artes. Ao cumprimentar a sua namorada, John entrega para ela um anel que acabou de fazer com uma flor, e quando ele pergunta se ela gostaria de se casar com ele, a jovem fica emocionada e imediatamente concorda. O filme termina com os dois super ansiosos chegando em um cartório, já que eles finalmente irão se casar. E aí, gostou do filme de hoje? Deixe nos comentários a sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!